Ecossistemas do Velho Chico. Pessoal, esse será o nosso título. Voltando depois de uma pausa grande no canal, até porque férias, os vídeos aqui normalmente tem mais um viés melhor, direcionado a estudantes. Vocês estão vendo aqui nos vídeos, estão vendo agora, que eu gravei junto ao Rio São Francisco. Bom, o Rio São Francisco não é o maior rio do Brasil, extremamente brasileiro. Na verdade, boa parte dos rios, temos vários rios grandes. É um rio perene, é um rio que tem mais de 2.000 quilômetros de extensão e faz várias curvas. Nasce na Serra da Canastra, nas Minas Gerais, atravessa boa parte do estado de Minas, depois entra no estado da Bahia, depois ele faz divisa, vai dividindo estado em parte. Primeiro os estados a dividir, Bahia e Pernambuco. Depois, inclusive, tem um encontro lá em Paulo Afonso de 4 estados, ali está junto ao Rio São Francisco, que é o estado de Alagoas, o estado da Bahia, o estado de Pernambuco e o estado de Sergipe. Os 4 estados estão ali em congruência, diria que em convergência porque estão se unem. É uma parte bem interessante. Depois o rio segue e aí vai dividir os estados de Alagoas e Sergipe, Sergipe menor estado da federação, importante salientar isso, e deságua no Atlântico entre as cidades de Neópolis, na Bahia, e Penedo, Sergipe e Penedo, em Alagoas. Lá a gente atravessa de balsa, porque tem uma ponte, mas é na BR-101, é acima. Okay? Então, um rio extremamente importante, foi durante muito tempo, ainda continua em tese, chamado Rio de Integração Nacional. Tem outro rio grande, como o Rio Paraná. Existe o Rio Amazonas, que é o maior de todos, mas não é internacional. Existem os rios afluentes do Amazonas, rios importantes. Aqui na parte, pegando um pouco ainda a parte Caatinga, tem o Rio Parnaíba. Eles fazem parte da companhia da Codevasf, Companhia Nacional dos Vales do Parnaíba e Vale do São Francisco. Mas o que chama a atenção é a destruição do Rio São Francisco. Hoje, se você pegar, diria que de Sobradinho, seguindo até a foz do rio, que é onde chega o Atlântico, não temos mais mata ciliar praticamente. Onde é que vai existir um pouco de mata ciliar? Quando ele passa junto a um costão rochoso, tem essa questão, por exemplo, o caso vamos já falar, de Xingó. Então o rio está todo barreado, ou seja, cheio de barreiras, de barragens, atrapalhando a água, quebrou-se muito o ciclo da ictiologia, tem muitas atividades ao longo do rio e não foi pensado, não foi planejado. Então o curso das águas ele foi prejudicado, muitos dos seus afluentes eles foram também barreados, então com barragens, mata ciliar não existe, cidade dentro do rio, casa de gente, inclusive, interessante, há uns 3, 4 anos, essas pessoas bajulando um cara porque fez uma casa que começa dentro do Rio São Francisco. Então são coisas assim desse tipo que a gente tem observado. Então o Rio São Francisco é um rio bastante prejudicado, ameaçadíssimo, apesar de ter uma produção de energia, na verdade a captação de energia elétrica, hidrelétrica no caso, hidrelétrica ou hidroelétricas, mas precisa ser repensado. Aqui no submédio, vida do submédio, mostra a ponte que liga os municípios de Petrolina a Juazeiro da Bahia, mostra parte do rio como ele está, o rio cheio de seres vivos exóticos, por exemplo, a tilápia, a tucunaré da região norte do Amazonas, e a tilápia da África, introduzido no rio, inclusive já tem capivara também, colocaram no rio, mas a baronesa, uma planta complicada, prejudicando o rio, prejudicando as plantas aquáticas, principalmente as algas, que são os seres produtores. Importante salientar isso. Não existe nenhum programa, nenhum projeto de recuperação da bacia de São Francisco, é uma grande bacia, como falei.
existe uma riqueza muito ao entorno, haja visto essas hidrelétricas. Então, onde ainda tem mata ciliar, que não é bem mata ciliar, é o cânion, por exemplo, de Xingó, onde observamos a presença de rocha, um canal, porque foi feita a barragem. Inclusive lá tem passeios turísticos que o pessoal faz, eu já fiz esse passeio de catamarã, mas é um rio muito complicado. Hoje, complicado que eu estou falando, não é o rio que é complicado, as pessoas complicaram a vida do rio. Porque tudo é assim, se você mexer, se atacar da maneira que foi feito, sem nenhum cuidado, portanto, as espécies nativas de São Francisco estão ameaçadíssimas, por exemplo, o dourado são franciscano, o surubim, que só tem aqui, muita gente confunde surubim com pintado, pintado é no Pantanal e aqui é surubim, apesar de ser baga escoriaça, aqui tem um peixe, só tem aqui também, outro é endêmico daqui, que é o pacamã. Existem várias espécies que são daqui, está tudo comprometido. Então a questão o que eu falo aqui, ecossistema, e aí agora vamos definir o que a gente tem que entender: a matéria, o mundo, o universo, tudo, como é que funciona em tese. Não vou entrar na parte tão macro, mas na parte micro. O ecossistema ele é formado pelos fatores bióticos, são os seres vivos, e pelos não bióticos, que não são bióticos. A água não tem vida, o solo, pelas suas diferentes composições, o ar, a parte atmosférica, a luz, a energia que está nesse ambiente, tudo vai fazer essa composição do ecossistema. O ecossistema é muito assim, pode ser natural, pode ser artificial. No caso, eu posso chamar todo o Rio São Francisco de ecossistema, mas se a gente for de uma maneira mais específica, cada ambiente que chegamos, cada ambiente ao analisar é um ecossistema diferente. Então, o São Francisco ele tem o baixo, o médio e o alto. Nós estamos no submédio, porque ele tem o médio, mas nós estamos na parte abaixo do médio, pega parte do médio ainda. E esse rio, ele está ameaçadíssimo. E é um rio importante porque eu vou pegar o caso de Petrolina. A economia de Petrolina ela depende do São Francisco. Por que depende? Porque ela é irrigada. Ou seja, a economia de Petrolina ela gira basicamente não, gira na cultura irrigada. Não é só Petrolina não. Dentro de Petrolina está a Casa Nova, também não tanto, mas um pouco. Sobradinho nem se fala assim, Juazeiro da Bahia, o lado aqui de Pernambuco. Eu diria que até mais ou menos Belém, São Francisco, que aí no caso passamos por Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista. Além de Santa Maria da Boa Vista vem Orocó, Cabrobó. Todas essas partes, elas são faz parte do Rio São Francisco. Elas são de dependência direta do São Francisco. Se destrói, não tem mais água, não tem irrigação, e aí a economia acabou. Do lado da Bahia, o que eu falei lá de Sobradinho, mas Casa Nova já começa, Sobradinho segue para descendo Juazeiro da Bahia, vem Curaçá e segue para o lado de Rodelas. Eu acredito que até Paulo Afonso por conta da energia. Ou seja, a Paulo Afonso concentra grandes hidrelétricas e lá a economia gira, também depende da água. Então, ninguém tem pensado sobre isso. Fala-se muito, falácia, políticos oportunistas, tem que ficar bem claro a isso, mas não tem solução. Já falaram até matar outro rio, que é o rio Tocantins, trazendo água de lá para o São Francisco, fazer um canal de 300 quilômetros, imagina esse canal em linha reta, fazendo elevações, uma série de coisas, fazendo túneis certamente para trazer água. Não funciona, não é funcional, porque mata o rio lá. No momento agora seria porque ele está com volume acima, 7 metros acima do seu nível normal, mas no decorrer do ano não seria, você matava outro rio, ou seja, aquela velha ditado, descobrir um santo para cobrir outro, não funciona, não é funcional. Então tem que entender bastante esse ecossistema. É um ecossistema muito vulnerável, tá ameaçadíssimo, pode demolir, pode ruir por conta da ação humana, porque nós somos sim os seres que pensamos e mudamos e podemos fazer de maneira correta ou inadequada, é o que está acontecendo. Então a economia de tudo isso, e aí chamando a atenção para todas as espécies ameaçadíssimas, tanto plantas quanto animais e outros,
as algas do Velho Chico, tudo isso, todo esse conjunto, esse complexo está extremamente ameaçado, porque é vulnerável. Porque, na verdade, a vida ela passou bilhões de anos, dependendo do ser vivo, milhões de anos para ser modelado, e dentro de pouco tempo, vou pegar só a primeira Revolução Industrial, primeira Revolução Industrial no século XIX para cá, a gente está agredindo demais o planeta. Não que anteriormente o homem as suas ações não causassem danos, mas os danos comparado até a primeira revolução, pré-revolução industrial e pós-revolução industrial, primeiro que eu estou falando, é um negócio que não tem mais volta. Ou seja, ou a gente vai ainda tentar manter o que está aqui, ou então dentro de pouco tempo, muito a gente vai ver o Rio São Francisco, não eu certamente, mas muita gente não vê o Rio São Francisco no futuro, não muito distante, apenas como uma imagem, um vale seco, sem nada, desabitado, e tudo ao seu entorno, onde ocorreu as civilizações no passado. Vamos imaginar lá no futuro, daqui a 500 mil, 1 milhão de anos, mas não tem mais nada, por conta das nossas ações. É o que pode acontecer. Isso não estou aqui sendo, imaginar uma espécie de visionário, mas é o que a gente está fazendo, é o que a gente está levando. Então, eu espero que vocês tenham entendido. A partir desse ano, que é o nosso primeiro vídeo, a gente vai liberar mais uns vídeos que vai ter muito esse foco, diferente de outros canais, um foco mais voltado para a parte da ecologia, da evolução, uma coisa assim mais, eu diria que diferente do que aos outros canais. Vai ter temas específicos, como eu já postei vídeo, mas vai ter temas, esse tema é um tema mais genérico, mais geral, porque trata de um rio extremamente importante, chamado Rio da Integração Nacional. Ainda não considero muito não, mas não vou aqui discutir, não é o ponto alto. Beleza? Agradeço vocês que assistiram. Siga o nosso canal, também tem o canal lá, Abelhas Biomacatinga, que aí é aberto, é geralzão, e aqui é mais específico. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.